Lucas capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Aleluia. Vamos ler juntos. Quando eles seguiam, Jesus entrou numa e certa mulher chamada hospedou-o na sua casa. Marta tinha, presta bem atenção, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, Marta agitava-se de um lado para outro. Vamos lá. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche os olhos. Pai, eu quero te louvar, agradecer e exaltar o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, por este momento, por essa oportunidade de estarmos reunidos na tua face, na tua presença. Senhor, eu quero diante de ti colocar a minha vida, Senhor, te pedindo perdão pelos meus erros, falhas, pecados, iniquidades, transgressões, tudo aquilo que me afasta da tua presença. Toma, Senhor, esta manhã diante de ti, Senhor. Usa os meus lábios, a minha mente, o meu coração, Pai. Fala com a tua igreja, que nada venha de mim, Pai. Eu me escondo atrás da tua cruz. Importa somente que nessa manhã o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém? Igreja, é uma passagem, uma palavra muito conhecida, mas nós ainda estamos no tema que o despertar para a palavra da verdade. E nada que possa ser diferente sobre a mim e sobre a sua vida, se não for pela palavra. Nada muda o meu e o teu destino se não for a palavra. Nós conhecemos um versículo bíblico que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Só que essa palavra não é simplesmente um texto, ela é uma verdade a ser exercitada ou exercida. Você e eu precisamos entender que a profundidade do Evangelho, daquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não foi um sacrifício em vão. Irmãos, hoje, tudo que eu vejo é que Satanás ele está oprimindo as vidas, e nós estamos todos os dias arrumando argumentos, nos diminuindo diante da autoridade que foi nos estabelecida, para viver uma vida, às vezes, de pecado, de problemas, de distrações, de tudo aquilo que nos afasta do propósito e do princípio de Deus. Semana passada nós falamos sobre o povo que foi liberto do Egito. Eles viveram dias maravilhosos com o Senhor. Eles viveram momentos onde o Senhor operou verdadeiros milagres sobre a vida deles. Eles viveram situações e circunstâncias aonde eles desfrutaram dos sinais, prodígios e maravilhas. Eram milagres em cima de milagres. Mas porém, eles já não tinham mais o desejo de desfrutar da promessa. O problema é que quando eu e você vivemos uma vida de milagre, e nós buscamos só milagres, nós não enxergamos aonde está a promessa. Viver milagre não é viver a promessa. Viver milagre é uma circunstância aonde Deus faz a minha fé e a sua fé ser ativada, entendendo que quando você passar por problemas, por dificuldades, não é somente um louvor que você louva. Quando passar pelo mar vermelho, não é entender que no mar vermelho ele vai estar, é entender que no fogo ele vai estar, é entender que na adversidade ele vai estar, é entender que na enfermidade ele vai estar. Não importa onde seja, mas ele vai estar sobre a mim e sobre a tua vida. Você pode glorificar o Senhor nessa manhã.
dias, onde nós estamos perdendo a essência de exercer a autoridade que foi nos dada e estabelecida. Irmãos, presta bem atenção. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe as minhas fraquezas, mas não importa o que você está pensando, que você não pode. Quando você lança as suas fraquezas diante dele, ele te capacita para viver o propósito. Glória a Deus. Sabe por quê? Ele não te chamou porque você é perfeito, ele te chamou porque você necessita da graça dele. Amém. Ele te chamou para você entender que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Então eu e você precisamos ser sinceros com o Senhor. E você precisamos ir diante do Senhor. Senhor, isso eu não consigo, isso eu não posso. Somente quem muda e transforma é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o despertar pela palavra é entender que o Espírito Santo, ele habita sobre mim e sobre a tua vida. Viver uma vida de intimidade, viver uma vida de relacionamento, é entender que o benefício de fazer não é tão importante do que o benefício de permanecer. Eu faço, eu louvo, eu busco, eu agrado, eu canto, eu prego, eu ministro, eu vou nos hospitais, ministramos em velórios, fazemos o que for preciso, o que necessário. Se for necessário, vamos lá diante de uma boca de tráfico, tirar um irmão, tirar uma irmã, o que for preciso, aquele que está viciado, aquele que está batido, aquele que está caído. Mas isso não é mais importante do que eu estar na presença. Aleluia. A vontade, o desejo que eu e você temos que ter, irmãos, não é simplesmente de fazer, mas é estar com Cristo todos os dias. Então levante a sua mão e diga assim: hoje eu quero ter a certeza que a minha intimidade com o Senhor é melhor e maior de tudo que eu faço a serviço do reino. Servir o reino não significa que eu tenho a presença. Glória a Deus. Ah, Jesus, mas em teu nome eu expulsava demônios. Ah, Jesus, em teu nome eu curava. Aparta de mim, pois eu não. Ele só conhece aquele que tem relacionamento. Ele só conhece aquele que tem intimidade. Ele só reconhece aquele que busca, aquele que quer mudança, aquele que quer transformação, aquele que quer viver uma vida de intimidade. Aleluia, glória a Deus. A moda agora é, desculpa, não estou criticando, gente. Eu amo isso. Inclusive nós temos. Eu tenho devocional, minha esposa tem devocional, mas a moda agora é postar um devocional de alguém. Mas a minha pergunta é: o que o teu devocional tem impactado alguém? Você viver o devocional dos outros é legal, mas o teu devocional, já pensou se Deus quer te dar uma palavra para impactar a vida de alguém? Pastor, eu não posso. Você pode, porque a palavra é dele. Ele usa a sua vida da forma e da maneira que ele quer. Então para somente de se inspirar nos devocionais dos outros. Começa a se inspirar no devocional que Deus está te dando toda manhã, todo dia, toda tarde, toda noite. Glória a Deus. Ele tem algo precioso. Irmãos, uma palavra sua lançada com a autoridade dele, vidas podem ser impactadas. Sabe uma coisa que Jesus disse? Ide e pregai a toda. Ele não está dizendo pastor, missionário, evangelista, vai pregar o evangelho. Ele está dizendo ide, e o ide é para todos. Então uma palavra que você lança pode ser uma semente. E quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você precisa fazer a sua parte, que o Espírito Santo faz a dele. Glória a Deus. Vou falar uma coisa para você. Você acabou de ouvir aqui, uma mãe dizendo que o joelho no chão tem valor. A minha pergunta é: cadê as mães e os pais que não estão orando mais pelos seus filhos? A minha pergunta é: cadê as mães, aliás, as avós e os avós que não... Ei, igreja, está na hora da gente se despertar. A palavra, ela veio para ser ministrada sobre o meu e o teu coração, mas não ser paralisada. A pastora Rose, antes de ministrar sobre o dízimo e as ofertas, ela estava falando sobre a semente, aquela semente que foi lançada. E tem sementes que está sendo endereçada
interessadas nessa manhã. Oh, glória, aleluia. Tem algo que o Senhor está fazendo nessa manhã de forma específica, em lugares ao qual você não possa imaginar. O Senhor, Ele está aí tocando em lugarzinhos assim, ó, que só você sabe o que é preciso, o que é necessário. Ele tem grandes coisas para fazer sobre mim e sobre a tua vida nessa manhã. Glória a Deus. No mundo que vivemos, hoje tudo nos tira do foco para ter uma vida íntegra diante de Deus. Ensinamentos, muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus. Tarefas, redes sociais, mídias, distração da verdade. Uns querendo falar que a palavra não diz isso. Um dia eu estava diante de uma mesa, num jantar, uma pessoa vira para mim e fala assim: pastor, nem tudo que diz a Bíblia é sobre a verdade. Eu levantei da mesa e falei: agora é hora de ir embora. Se a Bíblia não for a verdade de todas as coisas para um cristão, o que que é? O que que é? Se isso aqui que alimenta a minha e a tua vida não tem mais sentido, não tem mais fundamento. O problema não é simplesmente o fundamento ao qual nós cremos, mas é a verdade que foi estabelecida através do Espírito Santo, uma revelação de Deus ao do Espírito para as pessoas, para chegar no meu e ao teu ouvido. Nós precisamos despertar, igreja. Nós precisamos viver de uma forma e de uma maneira diferente. A minha pergunta nessa manhã é: o que você precisa fazer para viver de maneira diferente? Sabe aqueles milagres que você já vivenciaram, que só Deus fez, mas você está contando o testemunho passado? Ele quer que você comece a contar o testemunho de hoje para frente. Glória a Deus. Aleluia. Existe os São Paulinos aí, os palmeirenses, os corintianos, sempre vivem discutindo: quem vive de passado é museu. Não é isso por conta de títulos? Sim. Milagres que foram estabelecidos no passado. Aumenta a minha e a sua fé, mas aquele que fez no passado ainda é capaz de fazer nos dias de hoje. A minha pergunta é: o Deus que cura, onde Ele está? O Deus que liberta, onde Ele está? O Deus que salva, onde Ele está? O Deus que transforma, onde Ele está? Ele ainda está presente sobre a mim e sobre a tua vida. O problema é que nós não buscamos, o problema é que nós não nos rendemos, o problema é que nós não nos prostramos. Aquilo que está te tirando do foco e do propósito de Deus, é hora de você voltar, é hora de você retroceder e falar: Senhor, aquilo que eu fiz não te agrada, mas a partir de hoje eu quero fazer diferente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que ensinamento você tem buscado? Que prática você tem almejado que vai transformar a tua vida? Sabe, eu me lembro na época do Covid. Nós morávamos na casa do meu sogro e da minha sogra. Eu fui orar por muitas pessoas que estavam com Covid. E meu sogro e minha sogra são de idades. Nenhum dos dois pegaram Covid. Glória a Deus, aleluia. Imagine para mim, um cristão sai para orar, fazer a obra para os outros, traz Covid para dentro da casa deles. Eu peguei Covid. A minha esposa pegou Covid, mas o Senhor guardou deles. Glória a Deus. Guardou a vida deles. Amém. Irmãos, então eu tenho vivenciado milagres e milagres todos os santos dias. Mas você e eu precisamos hoje se despertar daquilo que é preciso e que é necessário. Você não está vivendo uma vida abundante, não é porque Deus não quer, pelo contrário, Deus tem o prazer de derramar a bênção sobre a mim e sobre a tua vida. Amém. Mas é eu e você que já não acreditamos mais, é eu e você que não buscamos mais, é eu e você que não desfrutamos mais. Aliás, vamos lá. Presta bem atenção. Quando um filho teu pede um presente para você, você não tem condições. Você vai criar alguma forma, alguma maneira de presentear. Vai ou não vai? Você que é pai ou mãe? Vai ou não vai? E aquele que tem o poder de todas as coisas, a hora que você tiver da forma que ele quer, ele não pode te dar. Aleluia. O problema é que você não se relaciona mais com ele como filho ou como filha. Você se relaciona com ele, às vezes como servo. Ou simplesmente, ele está cuidando de mim. Se você crer ainda hoje, antes da meia-noite, você vai ver a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. O que você precisa que o Senhor muda nessa manhã? Aqui nós estávamos falando sobre o texto
Marta e Maria. Marta, um dos pontos fortes dela, hospitaleira, sabe servir com amor e com dedicação, sabe, até constrange de tanto amor de receber uma visita. Mas em determinado momento, ela se preocupou com a limpeza, com os afazeres, com as coisas, enquanto Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Sabe uma coisa que é importante? Abra teu coração para o que eu vou falar agora. Abra tua mente pelo que eu vou falar agora. Quando você está da maneira certa, adorando ao Senhor, pessoas se levantam para ir diante de Deus ou diante das pessoas que estão ao seu redor para falar que você está fazendo errado. Mas na verdade você está fazendo o que é certo. Sabe o que Satanás está usando na vida dessas pessoas? Para te tirar da verdadeira adoração. Verdade. Espírito Santo falou no meu coração. Eu não sei aonde você parou de adorar ao Senhor. Eu não sei aonde você parou de servir ao Senhor. Eu não sei aonde você deixou os talentos que Ele deixou, que te entregou. Mas hoje é a hora de você voltar a adorar ao Senhor da maneira que Ele sempre planejou para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Você precisa se posicionar nessa manhã. Nós temos vivido milagres e milagres e milagres e milagres. Bênçãos, mais bênçãos e mais bênçãos. Você e eu precisamos entender de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É algo precioso e poderoso, irmãos. Mas a pergunta é: você vai preferir se ocupar com os afazeres, ou você vai se prostrar aos pés do Senhor? Não é porque ela decidiu se membrar na nossa igreja, não, mas ela decidiu tomar uma posição. E ela, desde o seminário, ela falou: pastor, eu tenho vivido uma paz. E essa paz, o Senhor não quer só entregar sobre a vida dela, Ele quer entregar sobre a mim e sobre a tua vida. Porque lá Isaías diz que Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Então Ele está dizendo que a paz é só para ela? Não, o príncipe, Ele estabelece a paz sobre o reino. E aqueles que habitam no reino de Deus vão viver uma paz ao qual vocês nunca viveram. Eu vou falar algo para vocês, irmãos, de verdade. A glória de Deus vai descer sobre este local. Pastora, tem alguém lá ainda preparando as coisas? Tem? Tem? Não quero ninguém lá, quero todo mundo aqui. Depois a gente se vira para o café da manhã. O Senhor, Ele vai fazer algo aqui, irmãos. Amém, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai renovar os dons de pessoas que estavam paralisadas. O Senhor, Ele vai derramar dons em vidas que não tinham aqui nessa manhã. O Espírito Santo se faz presente sobre esse local. Amém, aleluia. Se nós estamos ministrando uma mensagem, uma palavra, onde nós não devemos nos preocupar com os afazeres, nós estamos deixando de buscar, de viver uma vida de santidade. Para fazer os afazeres não pode, gente. A minha prioridade é o Senhor. Aleluia. O teu serviço quem deu? O Senhor. A tua família quem deu? O Senhor. Então tudo temos que glorificar primeiro o Senhor. Nada vai fazer a diferença sobre a mim e sobre a tua vida se não for o Senhor. Aleluia. Sabe por que hoje nós não estamos vendo muitas curas acontecer? Porque já não temos a fé que é precisa, que é necessária. E a fé é o que? É uma confiança naquilo que você não, mas se espera. Quem espera que o Senhor se faz presente aqui nessa manhã e vai operar um milagre sobre mim e sobre a tua vida? Aleluia. Volta lá para mim, Jéssica. Lucas 10, versículo 38. Aleluia. Olha lá. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa e certa mulher chamada hospedou-o na sua casa. Primeira lição que eu quero que você traz:
para mim e para a tua vida nessa manhã, é que dependendo do teu posicionamento, Ele não vai entrar somente na sua vida, mas Ele vai entrar na tua casa e na tua família. Mas você precisa tomar posse nessa manhã. Você precisa acreditar nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Eu quero trazer alguns relatos aqui importantes. 1 Coríntios 7, 32. NVT, Jéssica. Olha lá. Quero que estejam do quê? Do quê? Das preocupações. Da onde? O homem que não é tem mais tempo para se dedicar à obra e pensar como? Versículo 33. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar a sua esposa. Ok? 34. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, quem? Que não é ou que nunca pode ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas aqui na terra e como agradar. Pronto. Aqui está uma forma e um padrão. Aqui está uma tarefa. Ou seja, aqui está uma missão. Glória a Deus. Como os homens casados e as mulheres casadas devem se importar, como os que não são casados devem se preocupar. Porém, nenhum deles deve se apartar de estar na presença do Senhor. Versículo 35. Aqui está a chave. Digo isso para seu e não para lhe impor. Opa! Então você não cumprir com as suas obrigações, isso é mentira. Você tem que cumprir, mas não de forma aonde vai te tirar do propósito e do foco de Deus. Vamos lá, presta bem atenção. Cuidar da saúde é um princípio, é ou não é? Porque a glutonaria ela é um pecado. Só que cuidar da saúde para se expor, você está exercendo aquilo que Deus mandou? Você está colocando o seu corpo à frente do propósito de Deus. Então tudo tem que ser limitado, com as restrições corretas, mas não as restrições que vai te afastar do propósito, da vontade de Deus. Olha aqui, quero que façam aquilo que o que a igreja a servir melhor a quem? Vamos lá de novo. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, como mínimo possível. Do que? Distrações. O apóstolo Paulo já estava dizendo isso à igreja de Coríntios. Sabe qual é o problema dessa igreja? São as distrações. Aí a minha pergunta é: se a palavra não é o suficiente para impactar a minha e a tua vida, você acha que um celular vai ser? Você acha que uma série do Netflix vai? Não estou falando que nós não devemos fazer isso. Pelo contrário, o lazer e o descanso também é do Senhor. Amém. Mas nós temos que entender que nada pode nos tirar do foco, do propósito, da vontade de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vai lá no 36, aliás, perdão. Vai para mim, Lucas 10, 42. As pessoas que gostam de anotar aí, eu vou falar algumas coisas aqui, ó. Pontos fortes de Marta. Marta era conhecida como dona de casa, hospitaleira. Creu em Jesus e mostrou uma fé crescente. Tinha forte desejo de fazer tudo corretamente, com precisão. Ela tinha um forte desejo de fazer tudo com precisão. Pontos fracos de Marta. Olha o que ela fez. Esperava que os outros concordassem com ela. Olha o que ela vai diante de Jesus e fala: Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo? Por que ela não veio fazer também comigo? Mande que ela faça. Jesus falou assim: ela escolheu a melhor. Aleluia. Glória a Deus. A melhor parte é estar aos pés do Senhor. A melhor parte é entender que o amor dele está em mim, está em você. Ele veio para mudar a minha vida e veio para mudar a sua história, irmãos. Ela se preocupava com os
detalhes. Lamentava quando alguém não reconhecia seus esforços. Limitou o poder de Jesus. Marta limitou o poder de Jesus. Não, pastor, não. Ela não fez isso, não fez. João 11, 21. Coloca lá para mim, NA. Aleluia. Olha lá. Marta disse a Jesus. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse, o meu irmão. Pega isso, gente. Ela tinha um princípio. Ela disse que se Jesus estivesse lá, o seu irmão não teria morrido. Tem situações e circunstâncias do passado que você falou assim: se fosse dessa forma, se fosse desse jeito, se fosse dessa maneira. O meu e o teu Jesus, ao qual nós servimos, ele não trabalha com si, ele trabalha com verdade absoluta. Não era talvez naquele tempo, não era naquela hora, mas pode ser nessa manhã. Só depende da minha e da tua fé. O que ele disse para ela: Marta, fique calma em minhas palavras, o seu irmão só descansa. Quero trazer algo primeiro para o teu coração, irmãos. O Espírito Santo fala algo comigo. A passagem aonde é ministrada a mulher sobre o fluxo de sangue. Muitas pessoas às vezes ministram a palavra e não entendem o contexto. Porque quando aquela mulher ela foi diante de Jesus, aonde ela tocou? Na onde ela tocou? Na orla de suas vestes. Se você parar para analisar as orlas das vestes, ali era como se fosse uma bainha. Ali tinha os 10 mandamentos. Então ela tocou num lugar endereçado. Aleluia. Ela não tocou embaixo como algumas outras pessoas dizem que era para ela ser humilhada, não. Porque o povo via ela, por ela estar com fluxo de sangue, não. Ela sabia onde era preciso tocar. Porque dali, quando tem palavra, tem. Alguém pegou? Porque quando tem palavra, tem. É a palavra que é poderosa sobre mim e sobre a tua vida. É a palavra que vai me impactar e vai te impactar nessa manhã. Amém. É pela palavra que você vai viver uma mudança, uma transformação. Irmãos, o Senhor hoje, nessa manhã, pela palavra, Ele vai transformar vidas de uma forma sobrenatural. Você vai ser impactado de uma maneira como você nunca foi. Você precisa se posicionar na presença do Senhor, porque o que Ele vai fazer é algo tremendo, é algo precioso, é algo profundo, é algo maravilhoso, mas você precisa acreditar, você precisa tomar posse nessa manhã. Amém. Não é amanhã, não, é hoje. Amém. Glória a Deus. Precisamos nos posicionar aos pés do Senhor ainda, agora. Amém. Aleluia. Nós sabemos tudo que Maria fez, irmãos. Ela se prostrou, ela se lançou, ela adorou. Amém. Quero trazer algo muito importante para mim e para você nessa manhã. O silêncio também é uma forma de adoração. Aleluia. Jesus respondeu por Maria, mas Maria não falou nada. Ela continuou onde ela estava, no silêncio. É no silêncio que você adora ao Senhor em espírito e em verdade. É no silêncio aonde você tem o poder de manifestar a glória de Deus. É no silêncio aonde o Senhor testifica aquilo que Ele colocou sobre o meu e o teu coração. E às vezes o meu e o teu coração estão sendo impactados pelo fruto do Espírito. Porque estar em silêncio é exercer mansidão. Aleluia. Quem crê nessa manhã? Amém. Abra comigo a tua Bíblia em Marcos capítulo 16. Aliás, abre Mateus 18 antes. Mateus 18. Glória a Deus. Oh, aleluia. O grupo de louvor já pode se posicionar aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Tinha muitas coisas para ministrar, mas eu vou deixar para o próximo domingo. Ó, em verdade, que tudo que ligares na terra terá sido ligado
atenção não é o contexto, mas é o início. Em verdade. Jesus está dizendo que precisa ser estabelecido a verdade. E nessa manhã, tudo que nós ligarmos aqui será ligado nos céus. E tudo que desligarmos aqui será desligado nos céus. Tudo aquilo que nos aprisiona no império das trevas vai ser desligado nessa manhã. Colossenses 1, versículo 13. Coloca lá. Colossenses 1, versículo 13. Glória a Deus. 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder e nos transportou para o reino de seu Filho. Quem quer viver na eternidade com o Senhor é nessa manhã. Salmos 46, versículo 10. Aleluia. Oh, glória a Deus. Salmos 46, versículo 10. Olha bem, igreja. Se eu fosse você, eu já jogava até a cadeira para o alto aí agora. Aquietem-se e saiba que eu sou Deus. Sou o quê? Exaltado. Entre as nações. Sou exaltado na terra. Ei, tudo que você se posicionar nessa manhã, não é você, mas é o nome dele que vai ser exaltado sobre a mim e sobre a tua vida. Nessa manhã é noite, é manhã de posicionamento, é manhã de decisão, é manhã de se prostrar aos pés do Senhor. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Sabe uma coisa que eu quero trazer para o meu e para o teu coração? Toca a pessoa que está ao teu lado aí, ó. Toca ela. Toca ela. Você está sentindo ela aí? Tá ou não? Posso falar algo? Do outro lado, quem está é o Espírito Santo. Toca ele aí, ó. Toca ele aí, ó. Toca ele aí, ó. Ele está aqui. Ele se faz presente nessa manhã. O Espírito Santo está aqui, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é soberano e não há outro, todo-poderoso. Somente Ele tem o poder, somente Ele pode mudar a minha e a sua vida. Não existe deuses, não existe estudos fora da palavra. Olha bem, para ter uma vida transformada, pois se Ele nos criou, é para que o nome dEle seja glorificado. Através de nós, não permita viver mais longe da presença, pois nessa manhã é a manhã de se prostrar aos pés do Senhor. Maria e Marta amavam Jesus, porém Marta pensou que o estilo de serviço de Maria fosse inferior ao dela, quando na verdade, quando você e eu estamos aos pés do Senhor, não existe nada maior do que estar como um adorador, porque você como adorador, o céu se abre em meu e em teu favor. Segunda e terceira lição. A segunda é manhã de se prostrar aos pés do Senhor. Aleluia. Terceira, eu não sei se você vai adorar em silêncio, ou você vai dar o teu melhor cântico, mas o que você e eu não podemos deixar de fazer, é adorar ao Senhor nessa manhã. Eu não sei como você vai fazer, mas você precisa o adorar. Jesus só queria que Marta entendesse que as prioridades, olha bem, que entendesse que as prioridades não é simplesmente os afazeres, mas também é estar na presença do Senhor. A adoração começa sobre a minha e sobre a tua vida, ou no silêncio, ou através de uma atitude. Qual atitude você quer ter nessa manhã? Ficar em silêncio ou adorar ao Senhor em espírito e verdade? Pastor, você não sabe a forma que eu cheguei. Não, você não sabe o poder do meu Deus. Não, pastor, eu estou enferma. Não. O Jeová Rafa está aqui nessa manhã. Não, pastor, eu estou passando por dificuldades. Amanhã Ele pode prover tudo o que você precisa, mas Ele não vai prover antes de você se posicionar. Ele não vai manifestar o poder através da palavra dEle antes de você tomar uma decisão. As coisas de Deus. Eu sei as minhas dificuldades, eu sei as minhas limitações, mas na hora de ministrar a palavra de Deus aqui, eu não falo coisas para agradar a vida do homem ou da mulher, mas eu trago a verdade da palavra para você e eu viver uma vida transformada.
sei o que é preciso, eu não sei o que é necessário, mas tem pessoas aqui que precisam tomar uma posição nessa manhã. Amém. Aleluia. Você está sofrendo ataques, Satanás está te oprimindo, porque você não se posicionou. Pastor, mas eu não sei o que vou fazer. Não, você não entendeu, você precisa somente o resto ele faz. Não, pastor, é a causa da justiça. Não. Ele muda o coração do juiz. Eu vivo isso. Não, pastor, você não entendeu o tamanho da minha dívida. Você não entendeu o dono da provisão. Não, pastor, eu preciso de uma porta aberta. Ele é a porta. Pastor, não, o alimento está acabando. Ele é o pão da vida. Ele é a nossa bandeira nessa manhã. Ele se levanta em meu e em teu favor. Ele enviou o teu filho amado. Igreja, presta atenção. Se ele deu o filho dele por mim e por você, você não desfruta de uma vida de bondade, de santidade, de intimidade, porque você não toma posse do filho nessa manhã. Ei, chama o filho para a tua vida nessa manhã. Vem fazer morada. Eu sou a tua casa. E nessa manhã, tem uma pessoa que está aqui nessa manhã que ela estava domingo passado. Só de eu falar, ela já vai saber que é com ela. Glória a Deus. O Senhor, Ele voltou a ativar algo no seu ministério que estava parado. Ele voltou a te renovar. Você voltou a sentir a presença como você não sentia. Mas hoje Ele quer te impactar com a glória dEle. E Ele manda te dizer que sobre a tua vida Ele coloca dom de cura nessa manhã. Você vai orar pelos enfermos e eles serão curados. O Senhor, Ele tem poder para derramar sobre a tua vida. Para você saber que é Deus falando com você, você é uma mulher. Você sabe quem você é. Ele está derramando dom sobre a tua vida nessa manhã. Sabe, eu fico me perguntando nessa manhã, se eu te chamar sobre a frente e derramar todo esse vidro de azeite sobre a tua vida, a primeira coisa que você vai se preocupar: como eu vou embora desse jeito? Mas se for para eu receber a unção de Deus, Senhor, esse vaso vai ser muito pouco. Eu preciso de muito mais. Não, Senhor, eu vou ser mais ousado. Lembra de Caná da Galileia? Enche as talhas de azeite e derrama sobre mim, porque eu quero a tua unção. Não importa se eu vou sair daqui lambuzado, mas eu vou sair daqui cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio da tua unção. Hoje, nessa manhã, Deus quer derramar unção sobre a tua vida. Se levante, se coloque de pé nessa manhã. É manhã de adorar ao Senhor, é manhã de se prostrar ao Senhor. Eu não sei se é no silêncio, mas eu não sei se é de cânticos de glória ou de louvor. Ei, sobre o mar vermelho Ele estava, sobre o fogo Ele estava, sobre a tempestade Ele estava. Os intercessores já podem se colocar de plantão aí, e Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural nessa manhã. Enquanto eles louvam, enquanto eles adoram, não se limite, não se limite, não se limite, pois o poder de Deus está aqui nessa manhã. Você vai ser impactado pela glória dEle. É nessa manhã. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Aleluia. Adoro
é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está seu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, que toda minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é prazer. Minha força vem do Senhor, nada pode calar o Levante adorador. essas mãos e cante bem alto. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz. Segura, segura. Missionária Cristina, o Senhor manda dizer para ti nessa manhã: Ramantoure cantarabás. Foi eu que te tirei, foi eu que te curei, foi eu que te sarei. Lamantoure cantarabás. Não vai se levantar situações. Ramantoure cantarabás. A enfermidade eu lanço por terra dessa manhã. Ramantoure cantarabás. Você não tem dormido, preocupado com situações. Ramassoure cantarabás. O Senhor que começou a cura, Ramantoure cantarabás, é o mesmo que te cura nessa manhã sobre a tua vida. Oh, Ramantoure cantarabás. Ele visita todo, oh, aleluia. Pastora Rose, toca sobre ela agora, pastora. Toca sobre ela agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, nós declaramos agora que seja
meu coração, sobre a minha vida, que tem 3 pessoas aqui que estão sendo oprimidas. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça, no seu lugar mesmo. 3 pessoas. Uma já colocou, 2. Não. Uma está do lado de cá. Uma está do lado de cá. Se você não colocar a mão sobre a tua cabeça, eu vou mandar você pôr. Aleluia. Em nome de Jesus, todo espírito opressor, Pai, tudo aquilo que Satanás tem feito sobre essas vidas, nós declaramos agora, Pai, que seja quebrado, cancelado, anulado, aniquilado todo o poder das trevas, tudo aquilo que Satanás tem feito, Pai, investido para tirar essas vidas do caminho, do propósito que o Senhor tem sobre a vida delas. Nós declaramos, Pai, que as correntes, os grilhões, os principados e as potestades sejam agora destituídas, quebradas e canceladas pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Eu creio na cura, na libertação e na transformação em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor. Aleluia! Alguém aqui ainda que não entregou a vida para o Senhor, quer entregar nessa manhã, ou quer se reconciliar com o Senhor? Se você quiser, depois no final do culto, você me procura, não precisa ter vergonha não, nós vamos estar orando por você, amém? O Senhor, Ele se faz presente sobre a mim e sobre a tua vida, amém? Igreja, nós temos um café da manhã abençoado ali no fundo, vai servir aqui, vai lá, como vai fazer? Vai lá, vai estar liberado lá, as irmãs vão estar servindo lá, você é o nosso convidado para estar conosco nessa manhã, nesse café de manhã, nesse café da manhã, amém? Eu estou falando aqui, a esposa está dando orientação aqui, eu fico perdido, amém? Que Deus abençoe todos vocês que contribuíram nesse café nessa manhã, em nome de Jesus. Estenda as mãos para lá, Pai. Senhor, que cada alimento, Senhor, que foi enviado à tua casa, à tua igreja, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe cada dia mais, multiplique sobre a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, eu peço que nessa manhã o Senhor visite a mesa do órfão, da viúva, do desempregado, e envia provisão sobre a vida deles, por teu nome ser glorificado. Abençoe os teus filhos, leve eles em paz, em segurança. Dê uma semana abençoada, uma semana de poder, de graça, de milagres sobre a vida de cada um deles. Livra eles do homem sanguinário, da bala perdida, do